com relação hoje, nós vamos falar sobre o Direito do Consumidor. Roberta é doutora pela faculdade Mackenzie, não é, Roberta? Não, doutora pela PUC. Doutora pela PUC. O Mackenzie eu fiz o mestrado. Mestrado pela Mackenzie, doutorado pela PUC, São Paulo, ambos. E é uma satisfação muito grande ter a Roberta aqui hoje. Roberta, eu trabalhei com a Roberta durante muito tempo. A Roberta me ensinou a arte de editar livros, né? E assim, uma parceira de caminhada, de trabalho, bastante ideia que a Roberta tem de diferente. Isso é uma coisa muito satisfatória, porque faz a gente pensar. E, Roberta, muito bem-vinda ao Roda de Fogo. É uma satisfação ter você aqui com a gente. E passo a palavra, então, para o professor Luiz Gustavo para te receber e começar já os trabalhos. Luiz, é com você. Boa noite a todos presentes. Boa noite, professora Roberta. Particularmente, não conheço a senhora pessoalmente, mas sou um ávido estudioso de direito do consumidor e tenho carinho já de ter acompanhado a senhora em alguns cursos e também na questão da publicação pela editora Foco do livro de Direito do Consumidor. Eu tenho um péssimo hábito, sabe, professora, de ficar lendo sobre o consumidor o tempo inteiro e tentar cada vez me aperfeiçoar um pouquinho mais essa disciplina que eu tanto admiro, tanto gosto, que talvez foi a primeira disciplina que me deu guarida nas faculdades, na graduação e na pós-graduação, para que eu pudesse ministrar aula, porque eu sou meio que muito fã do direito material nesse sentido. Apesar de ser um processualista, eu gosto da área de direito do consumidor e não tão quanto a senhora, mas procuro tentar estudar e ministrar alguns posicionamentos acerca desse direito do dia a dia, né, que eu costumo chamar o nosso direito mais próximo. E aí eu queria agradecer a todos os presentes. Estou vendo aí alguns alunos da Universidade de São José, o Dr. Marcos Quinop aí, advogado, o professor Daniel, muito obrigado também pelo carinho sempre em toda vez que a gente divide as salas. Eu não vou aqui ficar muito tempo falando, porque eu já sei que você vai reclamar. Então, professor Roberta, eu aqui de passar a palavra ao conferencista para que ele possa fazer a sua apresentação, né, que o professor Daniel já o fez, mas que a senhora possa falar um pouco sobre direito do consumidor. A senhora a gente pede que a senhora pode se estender, não há problema nenhum, quem não pode é a gente, tá? Mas a gente tem sempre uma limitação para que a gente possa fazer as perguntas. E aí, Roberto, antes de você responder, eu vou ter que abrir o microfone do Bernardo. Bernardo, você tem uma palavra. O Bernardo, ele faz parte também desse projeto do Roda de Fogo. Bernardo, o que você tem a falar sobre essa última fala do Luiz Gustavo agora? Por favor. Primeiramente, agradeço a professora Roberta e já peço desculpas de antemão pelo professor Luiz Gustavo, porque se ele está dizendo que ele não pode falar muito e fala durante 15 minutos, imagina se pudesse, né? Mas, enfim, peço desculpas de antemão e agradeço muito a presença da senhora. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada, Luiz Gustavo, Daniel, Petrocelli. Já batemos muita perna no Rio de Janeiro. Esse menino já me fez andar muito pelo centro do Rio de Janeiro. A Roberta pingando de calor paulista, né? Vai de terninho. E lá vai a Roberta andando pelo centro do Rio. Aquilo sensacional. Fiz isso esses dias, viu? Valeu muito a pena. Lembrei muito de ti. Foi legal. Muito bom. Obrigada por estar aqui. Obrigada pelo espaço. E vamos ver o que a gente bate papo sobre essa maluquice toda e os efeitos para o direito do consumidor. Professora, eu vou iniciar então, já que a gente pode começar. Primeiro na questão, eu não vou fugir da questão do Covid e da pandemia, mas eu vou fazer uma análise diferenciada. Nós estamos discutindo bastante tempo essas questões da internet. Eu acabei de sair de uma live agora sobre atendimento e consumo no Instagram, e foi batido muito na tecla que a questão tecnológica está nos trazendo uma série de diferenciações, né? Aí nós temos aí iFood, delivery, restaurantes fantasmas que agora somente atendem pela essa função de telefone, redes sociais, etc. E aí eu sei que a senhora é uma conhecedora da questão da publicidade, e eu faço uma pergunta. Dentro dessa visão hoje, do entendimento, da gente estar cada vez mais
através de redes sociais, através de plataformas, e não simplesmente em comerciais espontâneos, o que a senhora acha que dessa publicidade que está acontecendo nesses canais? A forma de publicidade, eu até envolvo a senhora, apesar de não parecer, mas eu entendo que também tem uma relação de consumo com o advogado. A minha discussão é acerca da publicidade nos canais informativos, para que a gente possa começar esse bate-papo aí. Legal, muito bom, muito bom. Veja bem, acho que a discussão começou com as lives que foram feitas por alguns artistas, nas quais eles perderam um pouco, eu diria, a mão na bebida, né? Ou levantaram mais copo do que cantaram, e eles meio que empolgados ali, realmente eles ultrapassaram um pouco aquilo que talvez a gente considerasse até, e eu não estou falando do ponto de vista legal, não, estou falando do ponto de vista pessoal, né? Aquilo que nós gostaríamos de ter visto, vamos colocar mais ou menos assim. Agora, independentemente dessa questão, que é menos jurídica, né? Que tem mais a ver com a imagem do indivíduo, do ponto de vista jurídico, a gente está esbarrando aqui com um problema que me parece que já começou a ser discutido ali no passado, mas que agora cada vez mais vai chamar a atenção. Por quê? Porque a publicidade de bebidas alcoólicas, ela é regulamentada por uma lei lá de 1986. Então, aliás, eu acho que o Daniel Petrocelli já viu essa palestra que eu dava há muito tempo atrás, eu já falava desse assunto há muito tempo atrás, né? A gente tem regulamentações que são extremamente rigorosas. Na verdade, nós começamos a trabalhar uma política pública no Brasil de saúde pública. Então, quando a gente fala de publicidade de bebidas alcoólicas, publicidade de cigarros, o que a gente pretende aqui é resguardar a saúde das pessoas. Então, é como se a gente estivesse agindo, trabalhando políticas públicas no sentido de não impedir que as pessoas façam uso de bebidas alcoólicas ou de álcool, mas que elas não sejam incentivadas ao uso desses produtos. Então, a lei, ela não veio sozinha, ela veio com um conjunto de políticas que funcionou muito bem, professor. De 96 para cá, a gente conseguiu diminuir o uso de cigarro no Brasil consideravelmente. Hoje, 9% da população brasileira fuma. Nós temos um nível muito, muito satisfatório de efetividade dessas políticas públicas em relação ao cigarro. Isso, de fato, funcionou muito bem, tá? Aliás, é bom se dizer também que essas políticas foram satisfatórias, especialmente em relação ao cigarro, não tanto à bebida alcoólica. E o que essa lei de 86 fez? Uma das questões essenciais foi justamente restringir a publicidade. E no caso dos cigarros, ela é completamente banida de qualquer tipo de veículo. Por isso que a gente não viu em lives, porque senão a gente também teria visto, né? Bom, a bebida alcoólica é diferente, ela tem uma regulamentação pela lei e ela pode ser veiculada, salvo engano, das 9 horas da noite até as 5 horas da manhã. Por quê? Porque esse seria, teoricamente, o período em que crianças e adolescentes não estariam assistindo televisão. Volta comigo, nós estamos em 1986, ainda sem grande acesso à internet, sem falar ainda em marketing digital, como nós falamos hoje. Existe uma regulamentação feita pelo CONAR, que é o código, que é o que a gente chama de Código de Ética Publicitária, né? O CONAR, ele é um órgão que não é um órgão de autorregulação, ele não é um órgão do Estado, portanto, ele não legisla nada, é mais ou menos o que a gente sempre fala, né? Uma autorregulação dos players. Eles sentam em uma mesa gigante e dizem assim, bom, como é que nós vamos agir? O que é que nós vamos fazer para colocar o nosso produto à venda e, ao mesmo tempo, do ponto de vista da concorrência, todos nós agirmos eticamente? Eu acho o CONAR um órgão sensacional para isso.
E, de fato, o CONAR também, mais tarde, regulou essa questão do uso da veiculação de bebidas alcoólicas. Bom, Instagram e Facebook tem classificação indicativa de 13 anos para começo de conversa. Então, significa dizer o seguinte: pessoas com mais de 13 anos podem ter acesso e tiveram acesso a uma publicidade de bebidas alcoólicas. A publicidade ali, ela é usada como uma espécie diferente de publicidade, né? Ela não é aquela publicidade explícita, olha, beba, não é isso. Existe um nome, né, no direito, ou perdão, no marketing, que é o que a gente chama de product placement, que é a colocação do produto durante a veiculação do programa. É aquela coisa, você está assistindo a um cinema e tem a bolsa da Gucci penduradinha lá e o indivíduo está fazendo a publicidade da bolsa, está fazendo a publicidade do carro. E no caso da bebida alcoólica, foi exatamente a mesma coisa. Não foi aquela publicidade que a gente está... Ela é até um pouco mais delicada, né? Porque ela beira aí uma publicidade subliminar. É que isso ainda também não é regulamentado no Brasil. Isso é um outro problema. Há regulamentações fora do Brasil, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, e nós, de fato, não temos isso no Brasil, né? Então, sem dúvida alguma, houve uma infração à lei e houve uma infração ao Código de Ética, né? Pior ainda foi um outro artista falar um palavrão e dizer que ia beber mesmo, né? Aquilo foi sensacional, né? Aquilo é triste de a gente ver como a gente construiu um Estado de Direito em que, lamentavelmente, as pessoas parecem não se importar com isso, né? E é como aquela ideia, olha, na verdade eu faço o que eu quero porque eu estou num país livre. Sim, você está num país livre, mas as pessoas, elas todas têm acesso àquilo, inclusive crianças e adolescentes, e neste caso especificamente adolescentes, porque a gente está falando de um aplicativo que tem acesso para as pessoas maiores de 13 anos de idade, e pior ainda, né? É um público ainda mais delicado quando se fala em uso de bebidas alcoólicas, né? Que é uma coisa que é pior, que eu acho, de tudo isso, é a glamorização do uso da bebida. Então, a mensagem que você passa, ela é completamente contrária àquilo que está previsto em lei, e para quem está assistindo, e estou falando dos adolescentes, não estou falando das pessoas maiores de 18 anos, aquela mensagem que fica se eu beber, eu vou ser um cara legal. E era tudo que a gente não queria quando a gente tratou disso lá atrás, em 96, quando isso foi aprovado no Congresso Nacional. Entendi, professora. Eu agradeço aí pela colocação. Eu gostaria muito de falar mais sobre publicidade com a senhora, de ficar debatendo isso aqui, que eu tenho muitas colocações e críticas acerca disso, mas eu estou passando a palavra aí ao Daniel antes que ele me bata. É que aqui a gente tem esse problema, né? Todo mundo quer fazer pergunta e a gente fica brigando para fazer, né, professor? Então, Daniel estou passando a palavra para ele. É contigo, Daniel. Luiz, a questão não é que todo mundo quer fazer pergunta, porque se a gente deixar, só você fala, nem a Roberta vai falar, cara. Tá entendendo? Bernardo, fala pra Roberta. Eu tô mentindo, cara? Não, Roberta, ele não tá. Infelizmente não tá, e a gente, enfim, na verdade, professor, o grande problema é que o professor Luiz Gustavo, ele passa 10 minutos fazendo a pergunta, e a pergunta é tão elaborada que o nosso convidado, muitas vezes, sequer sabe o que ele tem que responder. Então, eu anotei, eu peguei papel e caneta. Viu? Aí, ó. Mas fez muito bem, professora. Isso mostra que a senhora já está aí, já está absolutamente habituada ao professor Luiz Gustavo e suas perguntas. E detalhe que ele geralmente faz uma pergunta de 10 minutos e fala assim, eu queria que você respondesse rapidamente essa pergunta. Exatamente, só para encerrar. É uma característica dele, né? Roberta, ainda falando, a gente tem muita coisa, se a gente fosse falar de pandemia hoje aqui, acho que teria uma live igual a do Gustavo Lima, né? Não nas características das quais ele fez, né? Não com tanta bebida. A gente poderia até ter uma bebidinha aqui, sim, né? Mas eu nem sabia que foi Gustavo Lima, não sabia que... Ele foi um dos, né? Mas teve outros aí, né? Eu esperei ansiosamente pela live do Raça Negra e vi uma tristeza acontecer, né? Foi? Não assisti. Gostei muito. Não assisti nada. Eu só assisti as reprises do Metallica.
O Bernardo assumiu o Bruno e Marrone e falou que também estava muito ruim de bebida. Esse eu vi um tiquinho, esse eu vi um pedaço. Mas Esse eu vi. você falou muito da questão do exemplo, né, Roberta? Assim, é uma coisa. Isso, você sempre falou muito do exemplo. Desde que a gente se conhece, você sempre vinha falando disso. Foi até a questão de quando você falou do marketing, do consumo trazido para a criança. No McLanche Feliz, naquela obrigação de ter isso. Hoje a gente está falando de uma total diferença que está existindo no mundo. As pessoas hoje estão dentro de casa, elas não estão tendo a possibilidade de fazer coisas externas às suas casas. E você está vendo, como você falou, dentro das redes sociais, um marketing muito, muito agressivo. E como é que, assim, além do CONAR, além do controle dos pais, você acha que deveria ser aplicado alguma sanção a empresas que façam um desrespeito total àquilo que tem sido proposto até pela publicidade com ética? Como é que o direito do consumidor ele poderia proteger melhor os nossos filhos, que hoje estão muito mais abertos à tecnologia do que antes mesmo da pandemia? Já podiam ter algum acesso, mas hoje muito mais. Daniel, sua pergunta é cruel. Ela é cruel. Porque, assim, o que acontece? Quando no doutorado, eu trabalhei a questão da criança e consumo, mas voltada para os entretenimentos, mais falando de classificações indicativas, falei nada de publicidade. Mas o ponto para que a gente possa falar em qualquer tipo de regulação publicitária, a gente tem que ter critério pré-estabelecido para que a gente diga o que poderia ser razoável de a gente entender que deve ser restrito ou não deve ser restrito. E essa é hoje a maior discussão que a gente tem no Brasil, que de que modo que você pode colocar o seu produto no mercado de consumo, chamar a atenção da criança, sem que você desrespeite os pais. Trocando em miúdos, essa é a palavra. Por quê? Porque quem compra são os pais. Então, a gente tem aqui família, sociedade e Estado responsáveis pelo bem-estar da criança. Quais são os critérios que a gente pode estabelecer em relação à publicidade quando estes produtos são produtos infantis, voltados para a criança, em que, por óbvio, o fornecedor tem o direito de colocar no mercado também, e também tem o direito de anunciar o seu produto. A gente não pode dizer que o fornecedor não tem o direito de anunciar o seu produto. E aí, por outro lado, a gente tem ali os pais, que também têm, de certo modo, ou deveria ter, um controle sobre os seus filhos, né? Então, o que a gente tem hoje em termos de regulação sobre publicidade? Em termos de regulação de publicidade de bebidas alcoólicas, foi aquilo que a gente falou ali, professor Gustavo, e foi aquilo que, para mim, foi o mais chocante em relação a esse tema. Agora, a gente tem uma resolução, que é uma resolução do CONANDA, que eu particularmente entendo inconstitucional, porque ela parte de um órgão que não pode legislar ou regulamentar publicidade. O CONANDA, para a gente entender, é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança. Então, a gente tem lá, em sede de municípios, a gente tem o Conselho Tutelar, nos estados, os conselhos municipais, que também estão ligados aos conselhos tutelares, os conselhos estaduais e os conselhos federais. O Conselho Federal, que é o CONANDA, ele tem por objetivo, em especial, a atuação para a proteção da criança em situação de risco. Então, quando uma criança é abandonada pelos seus pais, quando ela pratica um ato infracional, aí sim o CONANDA vai agir. É aquela situação de risco em que ele deve agir. Então, ele não é um órgão que poderia regulamentar a publicidade no Brasil. E aí gerou uma baita polêmica, isso foi lá em 2014. Eu sou uma das poucas que fala que ele é inconstitucional, tá? A maior parte entende que é constitucional, mas eu não consigo dar essa constitucionalidade ao CONANDA. Para mim, não faz o menor sentido
a gente entender o órgão que deveria cuidar da aplicação de medidas protetivas e socioeducativas, regular publicidade. Não faz sentido. Quem poderia fazê-lo? Pela Constituição Federal, tanto pelo artigo 23, 24, 30, quem tem essa legitimidade, ou melhor dizendo, essa competência, é a União. E deveria vir por meio de lei federal. Temos algo a respeito? Temos. Artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, parágrafo 2º, que vai dizer que é abusiva a publicidade que desrespeita a inocência da criança, usando uma palavra mais direta, né? Então, aquela publicidade que desrespeita a inocência da criança é uma publicidade abusiva. E é super difícil de a gente dizer quando é que ela vai ser abusiva. O que aconteceu? O CONAR regulamentou também. O CONAR trouxe várias regulamentações e, na minha opinião, o CONAR tem uma resolução, uma atuação nesse sentido que é muitíssimo interessante, porque ela diz, em primeiro lugar, a publicidade não pode ser imperativa. Então, quando nós éramos crianças, Daniel, você talvez, né, um pouquinho já mais novo que eu, mas você deve lembrar, a gente via aquela publicidade do compre batom, né? Peça para a mamãe. Isso não pode mais. Isso é imperativo. Então, essa conversa imperativa em que o fornecedor faz com que a criança mande nos pais, isso é proibido. E o CONAR, então, ele já poderia, em qualquer uma dessas situações, aplicar uma sanção. E aí, dentro das sanções, eu já vou te falar um pouco sobre isso também, né? Mas, assim, a gente tem, em relação à criança, uma boa regulamentação do CONAR. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor também colocou aí um modelo de publicidade, de regulamentação sobre o tema. Foi uma baita discussão, eu tive lá em Brasília também discutindo esse tema, e, enfim, segue aí a possibilidade de a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor vir também com uma portaria trazendo essa mesma regulação que é do CONAR para aplicação de sanção. Então, respondendo diretamente à sua pergunta, quem pode fazer ou quem pode aplicar qualquer tipo de sanção? A gente pode falar em aplicação através dos PROCONs, porque existe sim a possibilidade, com base no artigo 56, de sanções administrativas aplicadas no âmbito dos PROCONs, até chegar à SENACOM, que é a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, então ser aplicada por ali uma sanção, que é uma sanção administrativa, e inclusive uma contrapropaganda, a possibilidade de você exigir também a contrapropaganda como uma forma de sanção. Esse é um tipo de sanção que fica no âmbito administrativo. No Estatuto da Criança e Adolescente, o professor Luiz Gustavo, quando perguntou da questão da publicidade, a gente poderia talvez chamar alguma sanção administrativa do 246, 247, porque essas duas sanções, elas são sanções que não são do streaming, nem da internet, nem do digital, mas veja bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala em fitas de videocassete. Não dá para esperar que ele regulamente streaming, né? Mas a gente poderia fazer uma aplicação aqui que me parece bastante interessante no caso da publicidade de bebidas alcoólicas por ter infringido uma lei federal. Ali cabe, na minha opinião, perfeitamente bem uma sanção para o Instagram nesse caso, né? Que seria o meio aí utilizado. E a gente pode também falar o que tem sido mais comum, viu, Daniel? São ações civis públicas com pedido de indenização por danos morais. O dano moral coletivo, eu tenho algumas críticas em relação a isso, mas o dano moral coletivo, ele tem sido usado como uma espécie de sanção, uma sanção civil. A gente, em geral, diz que a responsabilidade civil no Brasil, ela não tem uma função punitiva, né? Não existe a função punitiva trazida pelo Código Civil. O Código Civil simplesmente diz o seguinte: aquele que causa dano fica obrigado a reparar, ponto. Eu não estou estou punindo alguém por isso. Eu estou dizendo que ele tem uma função que a gente chama de reparatória ou compensatória no dano moral. Mas hoje em dia, quando se trata do dano moral coletivo, a gente tem visto isso sempre intrínseco às decisões. As decisões não falam claramente que elas querem punir,
mas elas estão punindo. E já que a gente está falando disso, cito o caso do Ratinho. O Ratinho, naquele programa, que eu vou falar a verdade para vocês, quando eu não quero fazer nada, eu assisto Ratinho. Eu acho aquilo muito divertido. Quando eu não quero pensar em absolutamente nada, eu assisto lá, né? E tinha um programa, tinha uma parte do programa, nem sei se tem mais, que fazia investigação de paternidade. E aí fazia toda aquela brincadeira, que não é brincadeira, com aquela criança, de quem era o pai, enfim, e alguém entrou aí com uma ação civil pública, salvo engano, o Ministério Público de São Paulo, pedindo uma indenização por danos morais, justamente por expor aquelas crianças daquela forma. E a ação foi julgada procedente, coube dano moral coletivo, inclusive, né? Porque não só aquelas crianças, mas outras naquelas condições também foram igualmente expostas ao ridículo, porque ali é, de fato, uma exposição ao ridículo. E aí, o dano moral foi aplicado nesse caso, pedindo, inclusive, aí um dano moral bem, assim, interessante. Se eu não me engano, foi um valor de R$500 mil, alguma coisa assim. Então, o dano moral coletivo tem sido usado para punir, embora não tenha ou não deveria ser o seu objeto principal. Não, beleza, Roberta. Roberta, só queria aqui fazer menção a Marisol e a Gabriele, que são membros efetivos aí da Comissão de Ensino Jurídico do IBPEA, que é o Instituto Brasileiro de Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia, e também o professor Pablo Arruda, que também está aqui com a gente. Pablo, bem-vindo aí. Se você quiser abrir o microfone, você fica à vontade, tá, meu amigo? Roberta, assim, impressionante a forma como você conduziu a resposta. Eu não fiz uma pegadinha, não é a minha característica aqui, essa é a característica do nosso Pontes de Miranda, mas, assim, a forma como você lidou com essa questão de levar a um entendimento do pai e da criança, né? Do tamanho da responsabilidade que o Estado e o pai têm, principalmente. Diante disso, eu vou passar a palavra para o nosso galã, Bernardo Braga, com você. Você vê, né, professora, como aqui impera a piada sempre, né? Isso é ótimo. No tratamento interno. Mas, professora, novamente agradecendo a sua presença. Eu sou advogado criminal, né? Na verdade, sou professor também de processo penal e de direito penal e econômico. Então, obviamente que o direito do consumidor não é a minha área de atuação. Deixo isso para o professor Luiz Gustavo, especialista no tema, realmente não é a minha área de atuação, mas no bojo do direito penal econômico, eu ministro muitas vezes aulas de delitos envolvendo relações de consumo, né? Crimes contra a economia popular, né? A 1521, se não me engano, 1521, a 1521, de 1951 a lei, 51, né? E os próprios crimes previstos no CDC, propriamente dito, né? E na 8.637, né? Tem também, na 8.637, artigo 7º. Também tem, exatamente. Que, na verdade, é a lei que trata principalmente dos crimes contra a ordem tributária, mas ela traz lá os crimes contra o consumidor no artigo 7º. Então, a gente, enfim, fala um pouco dessas questões do bojo das aulas, no bojo da pandemia me trouxe algumas questões, eu li muito a respeito disso, duas práticas que eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o ponto de vista do direito do consumidor, que a gente tem visto reiteradas vezes. Até os PROCONs estão, pelo que eu li, eles estão sinalizando muito o aumento abusivo de preços em vários produtos, né? Principalmente no álcool gel. Né? O álcool gel foi uma coisa assim, surreal, que eu acho que era assim, R$5, passou para 30 ou 50, né? Então a gente vê essa possibilidade. Eu, assim, particularmente, acho até que talvez seria até um equívoco do ponto de vista da legislação penal, mas eu acho que não há nenhuma lei penal que proíba isso diretamente, tá? Pelo menos não lei penal. Eu queria até saber da senhora quais são as consequências não penais dessa conduta altamente reprovável, mas me parece que não há lei específica para isso. Tem algo similar na 1521, que é o artigo 3º, inciso 6,
mas é provocar aumento de preço. Então, não é aumentar o preço. Me parece que é algo muito mais que diz respeito à concorrência ou algo do tipo, do que efetivamente aumentar preço por falta de produto, né? Então, eu queria que a senhora pudesse falar um pouco acerca disso. Aliás, inclusive o senador, o Randolph, né, no início de abril, ele ingressou com o projeto de lei para criar um crime específico sobre aumento abusivo de preço. Então, essa primeira questão, que se a senhora pudesse falar um pouco. E a outra questão, aí sim, que é crime, previsto no artigo 2º, inciso 1 da 1521, que é exatamente você não vender o produto ao consumidor, né? E aí a gente tem a questão que, enfim, até por razões evidentes, me parece, que, por exemplo, você vai comprar água, estão limitando a 5 garrafas, por exemplo, e há um crime específico a isso. Para isso, acho até que há possibilidade de excluir a punição desses crimes por outros métodos, mas eu gostaria de saber da senhora se há alguma normativa de algum órgão do consumidor que prevê essa possibilidade de limitação, até mesmo para eventualmente afastar a tipicidade. Então, limitação de preço, você fala, ou a limitação, de quantidades? Quantidade de produto, exatamente, de produto específico. Acho que me alonguei muito na pergunta, estou até quase chegando no nível do professor Luiz Gustavo, né? Que eu sabia que ele ia falar, então já falo antes para evitar, entendeu? Eu estava preocupado, eu estava pensando aqui como é que eu vou explicar a pergunta do Bernardo para a Roberta, mas ainda bem que ela conseguiu pegar tudo. Mas, enfim, então, professor, eu gostaria que a senhora falasse um pouco acerca desses dois pontos, do aumento abusivo e da limitação da venda de produtos. Pronto, resumir, Daniel, eu acho que resolvi o problema. Bernardo, assim, a tua pergunta ela é extremamente importante. A gente tem visto, de fato, alguma alteração de preço não tão... na feira, no começo, as coisas estavam muito mais baratas e agora as coisas já voltaram a ficar mais caras, justamente porque... E aí a gente não está falando de um aumento ou de uma diminuição abusiva ou significativa de preço. A gente está falando de uma variação natural do mercado em função da pandemia, né? Quer dizer, não existe aí uma abusividade. E o grande problema é o seguinte, que a gente precisa lembrar que talvez aqui nenhum dos três que eu posso ver talvez se recorde, mas lá em 1986, vocês eram bem meninos, havia existia uma regulamentação de tabelamento de preço que foi instituída pelo governo e que foi um fracasso tremendo, e não é só um fracasso no Brasil, um fracasso no mundo inteiro. Começou na Venezuela o tal do tabelamento de preço, e agora a gente está vendo também o que está acontecendo. Na verdade, existe uma regra de mercado, que é uma regra de oferta e de procura, e que o Código de Defesa do Consumidor abre uma possibilidade de tabelamento de preço. Lá no seu artigo 46, se eu não me engano, ele diz assim: se houver tabelamento, tem que ser respeitado sob pena de sanção administrativa, tá? Então, naquela época, vamos voltar para 1990, governo Collor, a gente estava começando a ter uma abertura econômica, por isso a Lei 8.137 de 90, ela nasce nesse momento, para trazer as punições relativas aos crimes econômicos de uma forma diferente daquela que lá atrás aconteceu em 1951, né? E que, em função dessa abertura econômica, nós tivemos uma série de legislações que tocavam justamente o ponto da concorrência, da lei de concorrência em si, dos crimes econômicos e do Código de Defesa do Consumidor. Isso veio junto. Aliás, isso é brilhante. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, quando eu vou começar a explicar sobre as relações de consumo. Nós não temos só o Código de Defesa do Consumidor sozinho. Foi uma forma de pensar diferenciada que, àquela época, o nosso legislador felizmente nos trouxe. A 8.137 de 90 sofreu alterações e boa parte dos crimes que estavam no 7º, inclusive a venda casada, deixou de ser crime, porque as pessoas ainda falam que venda casada é crime. Não é, desde 2012 não é crime, né? Já deixou de ser crime.
para virar uma sanção que pode ser punida lá pelo CAD. E aí sim, a gente tirou da esfera penal para trazer para a esfera administrativa. Eu não sei qual é a sua opinião a respeito, conheço muito pouco de direito penal, mas entendo que o direito penal deve efetivamente ser mínimo, porque a gente tem que efetivamente trazer sanções administrativas, civis, responsabilidade civil. Por que não falar em uma punição civil, mas a gente não deveria levar isso ao crime? Minha opinião, depois queria te ouvir um pouco também a respeito. A questão do aumento abusivo, ela pode também ser muito delicada a ponto de, eventualmente, sim, a gente, eventualmente, ter um crime. Por exemplo, aqui em São Paulo, em função de um problema de distribuição que não tinha a ver com a pandemia, em uma determinada região da cidade, faltou o gás de cozinha. Bernardo, como é que uma pessoa vive sem gás de cozinha? Sabe quantos distribuidores estavam cobrando? R$230. R$230. Aí o Procon de São Paulo fez um acordo. E nesse acordo, eles não poderiam vender por mais de 70. O que eu acho também errado, e eu te explico. Na verdade, assim, o acordo, ele meio que ajustou um acordo entre os próprios distribuidores de que não cobrariam mais do que aquilo, mas também não vão cobrar menos, meu caro. Esse é o problema. Então, a gente viu, hoje eu passei em frente a um posto de gasolina, fiquei chocada, R$3,20 a gasolina em São Paulo. R$3,20. Eu fiquei chocada. Você achou, né? Cara? Quer dizer, baratíssimo. Tá. Dá vontade de falar assim, enche 2 vezes o tanque, colega. Né? É muito barato. Porque a gente paga R$4,50, R$4,60, né? Diminuiu consideravelmente. O gás de cozinha, eu não sei dizer, mas será que ele também não sofreria uma diminuição em função da pandemia? Não sei. Quer dizer, na oferta e procura a gente teve uma diminuição porque existe uma outra questão, no caso especificamente do gás de cozinha, que é o problema do petróleo, que no mundo inteiro está todo mundo cheio de barril de petróleo, ninguém sabe mais onde enfiar, né? Então a gente tem uma coisa ainda mais delicada por trás disso tudo, né? Agora, independentemente dessa situação, deste fato, não tenho dúvidas de que a gente amarrou na legislação de uma forma bastante bem adequada. E para a gente entender que há um aumento abusivo de verdade, a gente não tem dúvida. A gente precisa olhar se o indivíduo comprou aquele álcool por 10 e está vendendo por 12, não deve ser tão abusivo assim. E aí eu vou te dizer, no começo da pandemia, eu estava numa farmácia perto de casa, fui comprar alguma coisa que eu não me lembro o que era, e aí o dono da farmácia estava assim, pro gerente dele. Pô, o cara tá no telefone aqui, ó, ele tá falando que o álcool foi para tanto. Aí ele fez assim, mas se for para tanto, a gente não vai nem conseguir vender. E o cara estava nervoso, porque ele estava com aquela demanda, ele queria comprar num valor que ele já vinha comprando, e o fornecedor dele aumentou em, sei lá, 200%, 300%. Então, se ele comprou a 300% de aumento, ele vai repassar os 300% de aumento. Onde é que a gente descobre isso? Na nota. Então, como é que eu sei que o aumento é abusivo? Eu sei que é abusivo porque ele sempre comprou por 60 e vendeu a 80. Aquele que ele continuou comprando por 60, ele está vendendo por 300 agora, porque aí sim a gente pode considerar um aumento abusivo, né? E aí trazer as sanções do próprio Código de Defesa do Consumidor para essa situação. Não sei dizer se a gente tem também na lei de concorrência alguma coisa específica, né? E deixando bastante claro, assim, sou absolutamente contra tabelamento de preço, viver isso na pele, né? Sou muito a favor do não comprar. Então, tá tudo isso? Lava a mão com água e sabão 20 vezes no dia, né? Que, na verdade, por incrível que pareça, foi uma das orientações da Senacom logo no começo. Não compre o álcool em gel,
Por quê? Porque vai baixar o preço. E, de fato, baixou, né? Porque na hora que a gente teve aí uma boa parte das pessoas já com a sua compra satisfeita, enfim, com certeza o preço vai baixar. Agora, é lógico que a gente tem que analisar no caso a caso. Não, a gente não pode dizer assim, olha, porque foi de 100 para 200, houve um aumento abusivo de preço, né? Nas práticas abusivas, para a gente finalizar aqui, o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, ele traz algumas práticas consideradas abusivas e a gente poderia, sem dúvida nenhuma, enquadrar nessas práticas consideradas abusivas, trazendo também as sanções de práticas abusivas. Ali também seria perfeitamente cabível, né? Porque você tira a liberdade do consumidor, inclusive, quando você faz esse aumento de preço e muitas vezes combinado com outros fornecedores, né? Então, ali, me parece que caberia uma sanção também por conta dessa pandemia, né? Dessa situação. Agora, pior é aquela situação, aí sim, o crime que você mencionou, que eu sei que vai aumentar o preço, então eu guardo no meu estoque, eu não vendo para vender mais caro. Esse não escapa nem da lei de 51, nem da lei de 1990, né, que também traz aí traz uma porção de possibilidades de sanções para essas situações. Porque aqui o indivíduo está guardando, né, sem atender a demanda do consumidor, prática comercial abusiva e crime, né? Justamente com essa ideia de segurar a demanda. Aí ele está gerando o aumento do preço artificialmente, né? Esse aqui é o grande problema. Isso. Professora, agradeço muito aí a explanação. Com relação ao questionamento lá inicial de que se eu sou a favor da diminuição do direito penal, sou totalmente a favor do direito penal mínimo, em razão da subsidiariedade do direito penal. Eu acho que esses são casos em que provavelmente o direito administrativo e civil são suficientes para tutelar o bem jurídico, né? Eu digo sempre, eu brinco com os meus alunos, eu não sou abolicionista, senão eu ia perder meu emprego, porque se acabar o direito penal, eu não tenho mais o que fazer. Então também não vou advogar contra mim mesmo, né? Mas, enfim, a favor do direito penal mínimo, certamente eu sou. Agradeço muito e passo a palavra para o nosso especialista no tema, professor Luiz Gustavo, ao qual eu amo de paixão. Professora, a senhora só cometeu um erro, se eu posso chamar um erro, elogiar o Bernardo. A senhora não pode fazer isso. A senhora elogiando o nosso sorriso cepacol é um absurdo. Ele já fica rindo à toa. A senhora elogiando, ele vai abrir um sorriso na live, ele fica lá, ele tá todo cheio lá, ele não consegue. É impressionante. É um galã, é um galã. É um galã. Professora, eu vou assim, nós estamos aí caminhando já quase para o final. E aí se você for fazer a sua pergunta, realmente vai para o final. Vai demorar 10 minutos para perguntar. Vai demorar um pouquinho. Essa vai demorar um pouquinho mesmo, Daniel. Porque a gente costuma dizer que a gente tem roda de fogo exatamente para botar fogo no parquinho, sabe? E a minha pergunta realmente agora realmente é um pouquinho complicada. Para falar a verdade, ela acaba sendo duas numa só. A primeira colocação, e aí é uma posição minha, o CDC, tanto no artigo 12 como no artigo 14, ele não trata de força maior e caso fortuito. Né? É uma discussão aí da Cláudia Lima Marques, diálogo das fontes, trazer as questões que envolvem o Código Civil. Eu entendo, e aí uma particularidade minha, que o artigo 7 lá do Código de Defesa do Consumidor, ele é permeável tão somente para as coisas boas ao consumidor e não ao fornecedor, porque se fosse bom ao fornecedor, seria código de proteção ao fornecedor. Né? Então, eu costumo dizer que fornecedor só está no parágrafo 3º, tanto do artigo 12 como do artigo 14. Somente lá que a gente fala dele, em regra, para dizer que ele tem um IBNS. Então, a gente não vê força maior, caso fortuito, força maior. Eu, conversando com o professor Pablo, que inclusive está aqui na live, se ele depois quiser falar uma palavra, há uma discussão aí pela PL, que estava no Senado, foi para o Congresso agora, acerca de bloquear, suspender o artigo 49, que é o direito de arrependimento. E aí, por que eu estou linkando esses dois ícones? A senhora acha que, por conta das questões de força maior e caso fortuito, estão trazendo algumas posições para dentro do Código de Defesa do Consumidor que não deveriam ser trazidas, ou a senhora entende que o caso fortuito e força maior, eles são supra, eles estão realmente, por não estar no Código de Defesa do Consumidor, mas estar dentro das questões que envolvem, principalmente o caso fortuito externo, força maior, a possibilidade de atravancar ou de bloquear determinadas normas
que se posiciona no Código de Defesa do Consumidor? Eu acho que eu tentei ser bem objetivo. Vamos lá, vamos tentar ser objetiva, porque é uma pergunta bem complexa também. A doutrina se divide aí meio a meio, literalmente nos 50%, né? Se a gente poderia entender que há caso fortuito, se o caso fortuito, aí eu estou falando do fortuito externo, não do interno, porque do interno a gente já sabe que ele vai sempre responder, mas havendo fortuito externo ou força maior, se a gente poderia fazer aqui a aplicação, né, o uso desse fortuito para as relações de consumo. Veja bem, quando a gente começa por veja bem, né? Veja lá. O Código de Defesa do Consumidor existe para a proteção do vulnerável, de modo que as relações fiquem igualitárias. Então, a gente dá um pouco mais de direitos ao consumidor para que ele fique em pé de igualdade com o fornecedor. Se eu dissesse que o fortuito só se aplica a favor do consumidor, porque de fato se aplica, claro, se hoje eu assinei um contrato e vou dizer assim, olha, eu vou pedir revisão, porque um fato superveniente tornou a minha prestação excessivamente onerosa. Eu posso dizer que esse fortuito, ele vai ser usado para o consumidor. Artigo 6º, inciso 5. Quando a gente desconsidera o fortuito para o fornecedor, a gente desequilibra a relação. Porque aí eu digo o seguinte, essa relação, ela passou a ser desequilibrada em prol do consumidor. E aí a gente tornou esse consumidor um super consumidor. Ele não é só um vulnerável, ele é alguém que simplesmente tem que ser isolado de qualquer realidade que ele possa viver. E aí é uma coisa que eu também sempre tenho falado. Nas relações de consumo, nós sempre teremos consumidor de um lado e fornecedor de outro. Então, quando você está dando aula, você é um fornecedor. Quando você está comprando alguma coisa, você é um consumidor. Quer dizer, a gente não desvincula essa relação, porque é uma relação que eu gosto muito de dizer que ela nunca pode ser pensada no nós contra eles. Né? Aquela coisa da Hannah Arendt mesmo, de que quando a gente deixa de pensar no nós contra eles, a gente consegue perceber que todos nós estamos no mesmo barco, com a diferença de que o consumidor efetivamente é mais vulnerável em vários pontos. Então, particularmente, eu estou nos 50% que entende que o fortuito pode ser utilizado. Eu faço aqui as palavras também do nosso queridíssimo professor aí do Rio de Janeiro, professor Cavalieri Filho, quando ele fala de responsabilidade civil, acho muito bacana a maneira como ele coloca, que ele diz o seguinte, quando a gente vai para as excludentes de responsabilidade do 12 e do 14, quando ele fala que o fornecedor faz prova de que o defeito inexiste, ele diz que isso é uma quebra de nexo de causalidade, e a quebra do nexo de causalidade é, sim, o fortuito. Então, ele usa uma própria lógica do Código de Defesa do Consumidor para dizer assim, o próprio código já prevê, mas não com as mesmas palavras. Ele foi só mais amplo quando ele exclui o nexo de causalidade. Quando ele diz assim, quando não há nexo de causalidade, né, ele usa essas duas expressões, tanto no 14 quanto no 12. Então, ele entende, e aí, assim, depois do que eu li, o que ele disse, eu acho que ali matou a minha dúvida, né, em relação a essa temática, e entendo que a gente vai usar o fortuito. Na responsabilidade civil, e aí o fortuito, mais uma vez, o externo, nunca o interno, de certo modo, há uma concorrência aí do fornecedor para que isso aconteça. Agora, no consumidor, no contrato, eu tenho uma outra dúvida, que essa eu vou passar para você, para a gente pensar numa próxima roda de fogo. Artigo 6º, inciso 5, fala que é direito básico do consumidor a modificação dos contratos quando a prestação for desproporcional ou a sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Ou seja, existe uma revisão por onerosidade excessiva que é um direito básico do consumidor. A pergunta que fica já que você falou de diálogo de fontes, de direito civil e da relação de consumo,
se eu tenho esse direito básico do consumidor, significa dizer que eu não posso aplicar de forma alguma o Código Civil em relação à revisão judicial a favor do fornecedor? Porque aí, se eu uso o Código de Defesa do Consumidor, que tem leis, que tem regra específica para isso, essa regra é específica a favor do consumidor. Não há nada que trate da relação do fornecedor, né? Teve uma das lives aí, teve um autor que falou, que eu acho até bastante interessante, mas eu acho que é uma coisa a ser pensada, que o 393 poderia ser utilizado pelo fornecedor, mas não o 478 do Código Civil. E aí, para mim, faz realmente todo sentido. Mas é o fortuito do 393 e não o 478. Aí eu acho que, de fato, faz bastante sentido, né, a gente utilizar dessa forma. Pergunta cruel. Professora, é que o nome já é Roda de Fogo exatamente para isso. Não, mas eu gosto. Pode mandar. 2 comentários acerca aí da sua posição, se a senhora me permite, Claro. De trás para frente. Quando a senhora fala do artigo 6º, inciso 5, eu já discuti isso há algum tempo com o professor Marcos César Souza Lima, é um professor aqui do Rio de Janeiro, que o inciso 5 ele se divide em 2 momentos ali para mim, né? Por causa da questão 1. A questão da onerosidade, mas também a teoria, chamada teoria da quebra da base do negócio jurídico. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado ao que apresentar ao fornecedor, mas aí é um ponto de vista dentro da praticidade. Não, certinho, concordo contigo. Quando a gente fala da questão da aplicação, e aí essa questão da aplicação do código, das questões que envolvem o Código Civil, a responsabilidade civil, eu, particularmente, eu entendo que nós temos uma responsabilidade civil consumerista e nós temos uma responsabilidade civil. Eu penso dessa forma. Por quê? Porque a partir do momento que nós entendemos que o Código de Defesa do Consumidor ele é um microsistema, não que ele viva somente dele, ele necessita de outras legislações. Mas como eu tento ser positivista nesse ponto, né? Aí, particularmente entendendo que o próprio artigo 7 estabelece que as questões que envolvam outros mecanismos decorrentes de outras legislações que sejam benéficas ao consumidor podem ser utilizadas e não aquelas que venham trazer qualquer tipo de prejuízo, eu entendo que o caso fortuito é força maior por não estar descrito, que se tivesse descrito seria entendimento do legislador derivado quando ele cria a lei. Eu acho que quando ele criou a lei, ele entendeu que deveria ter somente esse tipo de exclusão. E aí, quando o Cavalieri, e aí excelente, já tive um Cavalieri algumas vezes, inclusive na Emerge, etc., ele faz uma colocação muito inteligente, eu concordo. Aquela linha muito tênue, né? Porque, mas como eu sou pró-consumidor, eu fico sempre naquela, pô, será que existe uma possibilidade da gente criar algum tipo de toda vez que nós flexibilizarmos ou trouxermos algo diferente, será que a gente não vai criar sempre uma inadequação do código que está em utilização? Será que a gente não vai trazer uma modificação que possa trazer prejuízos e daqui a pouco estão entendendo, através de princípios, outras características em outros artigos? É uma crítica que eu mesmo me faço quando eu me pego defendendo essa ideia. Mas e aí, professora, o Pablo, ele está me perturbando aqui, e a gente tem o hábito de se falar ao mesmo tempo na live. Ele coloca a seguinte situação do artigo 49, que foi exatamente essa questão. Não falei do 49. Não tem problema, mas eu vou fazer o adito, aí a senhora complementa. Ele diz o seguinte, ele pergunta se o objetivo do dispositivo não é garantir o arrependimento simplesmente, mas sim proteger do aliciamento da compra por impulso. Ou seja, e aí eu ratifico, será que não é nesse momento que essas questões que envolvem aí o caso fortuito e a força maior nesse caso, eles não estão antecipando considerações que estão derrocando com essas inteligências de reflexão, de maior tempo, ou seja, a gente está trazendo algo bem mais célere do que algo que poderia demorar. Então, quem pensa no pró-consumidor como eu, tendo que o artigo 49 deve ser mantido. O Pablo, por exemplo, entende que não deveria, porque essa questão de prazo de reflexão, essa questão de dizer que o objetivo não é particularmente o arrependimento, ele fala muito de uma coisa que nós estamos em voga agora, que envolve o momento que nós estamos vivendo.
que é a questão da evolução negocial. Nós estamos negociando muito, inclusive agora por conta do isolamento, inclusive pela internet. Então, automaticamente, essa negociação pela internet acaba envolvendo o artigo 49 de forma bem assumida, né? Bem formosa, melhor dizendo assim. O que a senhora entende disso? Se a senhora puder trazer a técnica, né? Vamos lá. Em relação ao PL, há um ponto muito importante que precisa ser dito. O PL, ele flexibiliza tão somente o artigo 49, que é o prazo de reflexão de 7 dias, para aquelas compras de produtos perecíveis e medicamentos. A redação original dele, de fato, tirava, de uma forma geral, a questão da reflexão. Isso. Aí veio, enfim, uma enxurrada de discussões, né, para trazer apenas para esse tipo de produto. O que eu particularmente acho que faz muito sentido, porque você pediu uma pizza. A pizza era, você pediu uma marguerita e veio a lite, né, que é para dizer a lite ou você odeia a lite. E veio ali. Você vai esperar 7 dias para reclamar? Não. Né? Então, não faz sentido a gente, de novo, volta lá em 1975, quando a lei começou a ser escrita. Era venda porta a porta, venda por telefone e venda postal. Então, qual que seria a mens legis, que eu acho que é o que o Paulo está discutindo, né? Qual seria a mens legis? Por que a gente realmente tem o prazo, e a lei é muito clara, de reflexão? Para refletir. E aqui a neurociência hoje ajuda muito a gente. A gente tem os nossos impulsos e a gente tem os nossos freios. E essa lógica do neuromarketing hoje, ela é muito clara. Você tem um impulso de compra, e pela internet é muito mais fácil você ter um impulso de compra, mas eu não estou nem falando da internet, porque eu estou voltando lá em 1975, quando a lei foi escrita, é a hora que a pessoa bateu na sua porta, e aí veio com a enciclopédia Barça, você que estava lá fazendo, sei lá, lavando seu carro, e aí você falou, nossa, que legal, vou comprar uma enciclopédia. Aí quando você voltou, meu Deus, o que eu fiz? Né? Então, até a forma de abordagem daquele vendedor, enfim, então isso tudo gerou a norma, né? E, claro, a gente tem um problema muito sério de comércio eletrônico hoje, que é justamente essa regulamentação, que a gente não tem como deveria. Então, a gente usa o 49 para a internet, e vamos combinar uma coisa, a gente deveria ter uma lei própria que regulamentasse o comércio eletrônico. E aí eu vou te dizer uma outra coisa que é muito curiosa. Que é uma espécie de um empurrão mesmo que o fornecedor dá ao consumidor quando ele coloca os produtos na internet. Todo mundo diz que vender pela internet sai mais barato para o fornecedor. E eu te digo, não é mais barato, tá? Você tem alguns custos que são diminuídos, mas a manutenção do seu site, a distribuição, pagar Google. Acredita em mim, todos os fornecedores, eles pagam Google para que a gente, quando procura na internet, você encontra o nome do fulano lá e aí aparece o seu nome, né? Então, você tem uma porção de custos dentro de venda de sites que a maior parte das pessoas não sabe que funciona assim, mas funciona assim. Então, além desses custos todos, eu preciso dar uma ajuda para o meu consumidor decidir. Se você pegar hoje todas dos grandes vendedores, claro, estou falando da Fast, estou falando da Magazine Luiza, estou falando do Extra, todos eles vão te dar uma condição especial de venda pela internet, que normalmente ultrapassa os 7 dias de devolução. Pode ler lá, você vai ver. Quer dizer, a lei pode te dar 7, mas o cara te oferece mais. Por quê? Porque ele sabe que você tem um impulso, mas ao mesmo tempo você também refreia. Você também pensa naquilo que você está comprando. Então não é só não olhar o produto, mas eu também preciso convencê-lo. E para alguns consumidores, sem dúvida não, existe um livro que é absolutamente espetacular, que se chama Rápido e Devagar. É um professor de economia que ganhou um prêmio Nobel de economia, mais ou menos
pensando nessa questão da economia comportamental. E nesse livro ele diz assim, nós temos esse comportamento de impulso, que é o do sistema 1 do cérebro. E a gente tem um comportamento mais refletido, que é o do sistema 2 do cérebro, que é justamente essa coisa do que a gente faz no impulso que a gente está mais acostumado e a gente refreia mais, repensa mais o que a gente está menos acostumado, né? Ele não diz que um ou outro é melhor, né? Os dois são importantes, mas nós pensamos dessa forma, isso é absolutamente natural. Então, para convencer o fornecedor, tendo conhecimento dessa ciência, tendo conhecimento do neuromarketing, ele usa essa lógica, né? Então, eu diria assim, que é já um dispositivo para mais de ultrapassado, que precisa ser regulamentado de uma forma muito mais clara. Quando, por exemplo, uma pessoa entra na internet para comprar alguma coisa, imediatamente ao clicar em comprar, deveria aparecer todas as condições de troca, deveria aparecer todas as condições da compra. Isso não aparece, deveria ser uma obrigação para todos eles, né? Para que as pessoas, assim, necessariamente passem por essa experiência de compra de uma forma bem refletida. E a gente não tem isso, né? Modo, os 7 dias, para esse pequeno, foi uma coisa até que eu falei, eu moro num bairro aqui em São Paulo, que é o bairro da Moca, o bairro mais italiano de São Paulo, e eu moro aqui do ladinho de uma rua que tem um comércio super pujante, assim, eu compro de tudo que eu posso eu compro aqui, eu raramente vou para algum outro lugar, a não ser que eu não tenha por aqui mesmo para comprar. Tá tudo fechado, só que eles estão atendendo pelo WhatsApp. Então, não só as questões de comida, né, mas assim, para esse pequeno lojista, isso é importante. Ele não tem um site à venda. Ele não tem como vender, ele não tem como sobreviver. O que as pessoas não estão percebendo é que, com isso tudo, a gente está fazendo o grande ficar mais forte e a gente está quebrando o pequeno. E talvez essa tenha sido, num primeiro momento, a intenção do legislador ao mudar o 49 e depois, posteriormente, ele fez uma mudança que me pareceu mais interessante de deixar efetivamente para aqueles produtos perecíveis e medicamentos. Agora, não dá para comparar, né? Não dá para comparar aqui a lojinha que vende a perfumaria do lado da minha casa com um site gigante de perfumaria que de vez em quando eu até entro para comprar alguma coisa e tive que fazê-lo durante a pandemia, embora eu goste muito de comprar aqui no meu bairro, né? Então, existem aí, o que eu quero dizer com isso existem razões que são razões que estão, não estão escancaradas na lei, mas que a gente também precisa refletir, né? A maneira como a gente consome, a forma como a gente escolhe os nossos produtos, que é o que a gente chama de economia comportamental, né? E também, sem dúvida, as consequências da pandemia para o pequeno, né? E, de novo, quando a gente protege o pequeno, a gente protege o consumidor, porque quanto mais concorrência, melhor para o consumidor. Quando tudo isso acabar e sobrar só os grandes fornecedores, eles vão colocar o preço que eles quiserem. Isso é um fato. Professora, eu agradeço muito aí a sua colocação. Eu acho que pela avançada hora eu vou passar para o Daniel, mas eu sei que tem alunos aí, a senhora falou do livro, para quem quiser procurar o livro Rápido e Devagar, Daniel Kahneman, né? Daniel Kahneman, com K, isso. Isso. O nome do livro é Rápido e Devagar. Rápido e Devagar, é do nosso charado Daniel aí. E eu também sugestiono, quem quiser discutir essa questão de mercado, o que é a justiça do Michael Sandel, o limite de mercado do Michael Sandel também, eu acho que é bem legal dentro desse viés aí de consumo, né? E tem um artigo também em Consumidores e Consumidos, aqui do janeiro, da professora Estela Morim, que é muito interessante também a discussão de que nós estamos vivendo num mercado que nós mesmos estamos sendo consumidos pelo consumo. Então, é bem interessante esse viés aí. Esse é o ponto, né? Não é o nós contra eles. Exatamente. É uma discussão de valores. É diferente. É uma discussão de valores. Professora, eu gostaria muito de fazer no mínimo mais umas 25 perguntas. No mínimo. Mas eu não posso, senão o Daniel e o Bernardo realmente eles me bloqueiam, tiram meu vídeo, tiram meu microfone, sabe? Fica complicado.
Já mutei o microfone dele, ele tá falando sozinho lá, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que é o problema, professor? É assim que funciona. Então, Bullying virtual. Eu queria agradecer muito a senhora aí, porque é bem provável que a palavra não volte a mim. Agradecer muito a sua palestra aí, a sua presença. A gente sabe que o avançar da hora complica bastante, mas, pô, muito interessante. Eu adoro o tema, então sou suspeito em falar, né? Eu gosto muito do consumidor. Eu queria agradecer todos os presentes aí, pro pessoal, de novo, o pessoal da São José, o Marcos, o Aristeu, que está sempre conosco. Tem muita gente aí interessante que tá conosco exatamente para poder sempre aprender um pouquinho mais. Então, gente, muito obrigado de coração. Daniel, é contigo. Um beijo. Opa, peraí que o Bernardo acho que quer dar uma palavrinha ainda. Vai lá, Bernardo, é contigo. Professora, só para encerrar aqui também minha participação, agradecer muito a presença da senhora, realmente foi muito esclarecedora todos os temas. Gostei muito das discussões acerca aí dos crimes contra a economia popular e volto a agradecer aí a presença até essa hora junto com a gente aqui. Muito obrigado. Agradeço. Bom, Roberta, falar com você é sempre um prazer, você sabe disso. A gente convive aí desde 2007 juntos, né? Assim, vez numa editora, vez em outra, depois juntos de novo e agora caminhando juntos, né? Porém distantes. É isso aí. Muito feliz com a tua presença aqui, com a tua participação. Como você mesmo falou, tem muito tema para a gente conversar, muito tempo para a gente falar. Queria já deixar aberto para você aí uma próxima data para a gente poder combinar. E aí eu vou deixar Aí a gente vai deixar só o Luiz Gustavo com você, porque aí vai ser de 5 horas a live, porque aí a gente deixa, mas guardadas as brincadeiras, esse é o carinho que a gente tem pelo nosso Ponte de Miranda, né? O nosso querido Luiz, Gustavo, muito obrigado pela tua presença. Bernardo, muito obrigado. A todos aí os alunos, queridos colegas de profissão, sempre aí com a gente. Muito obrigado. Roberta, sem palavras para te agradecer pela tua disponibilidade, pela tua aula aqui hoje. E passo a palavra para você, para o seu encerramento, e depois uma musiquinha para o pessoal relaxar e também com as nossas redes sociais. Um beijo, Roberta. Um beijo para todos. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigadão. Obrigada por tudo. Obrigada, professor Luiz Gustavo, professor Bernardo. Daniel, tá me devendo aí um sanduíche lá em Copacabana. Próxima vez que eu for pro Rio, então vou cobrar. Tá fechado. Tá bom? Tá, obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Obrigada, pessoal. Até mais. Beijo, galera. Beijo. Tchau.